domingo, eles foram para a escola bíblica dominical. Foram aprender a palavra de Deus. E naquele dia, a professora estava ensinando um versículo que eu acredito que vocês já conhecem. Eu vou mostrar. O versículo está escrito em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a professora falou naquele dia sobre o amor de Deus. Você sabe quem é Deus? Ah, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez os planetas, os mares, os animais e fez você também. Você é amado por Deus. O versículo que nós lemos diz que Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo e ele veio como um bebezinho. Ele nasceu, foi criança como você. E quando ele cresceu, no tempo certo, no tempo escolhido por Deus, ele entregou sua vida por nós na cruz e morreu. Jesus foi colocado em um túmulo, mas a morte não o segurou. Ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. Ele está vivo para sempre. Um domingo, eles foram para a escola bíblica dominical. Um domingo, eles foram para a escola bíblica dominical. Um domingo, eles foram para a escola bíblica dominical. Um domingo, eles foram para a escola bíblica dominical. Foram aprender a palavra de Deus. 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 E naquele dia, a professora estava ensinando um versículo. E naquele dia, a professora estava ensinando um versículo. E naquele dia, a professora estava ensinando um versículo. E naquele dia, a professora estava ensinando um versículo que eu acredito que vocês já conhecem. 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 Eu vou mostrar. O versículo está escrito em João 3,16, que diz assim: eu vou mostrar. O versículo está escrito em João 3,16, que diz assim: eu vou mostrar. O versículo está escrito em João 3,16, que diz assim: eu vou mostrar. O versículo está escrito em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a professora falou naquele dia sobre o amor de Deus. E a professora falou naquele dia sobre o amor de Deus. E a professora falou naquele dia sobre o amor de Deus. E a professora falou naquele dia sobre o amor de Deus.
Você sabe quem é Deus? Ah, você sabe quem é Deus? Ah, você sabe quem é Deus? Ah, você sabe quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. 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 Ele fez os planetas, os mares, os animais e fez você também. Ele fez os planetas, os mares, os animais e fez você também. Ele fez os planetas, os mares, os animais e fez você também. Ele fez os planetas, os mares, os animais e fez você também. Você é amado por Deus. 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 O versículo que nós lemos diz que Deus deu o seu Filho. O versículo que nós lemos diz que Deus deu o seu Filho. O versículo que nós lemos diz que Deus deu o seu Filho. O versículo que nós lemos diz que Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. 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 Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo e ele veio como um bebezinho. Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo e ele veio como um bebezinho. Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo e ele veio como um bebezinho. Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo e ele veio como um bebezinho. Ele nasceu, foi criança como você. 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 E quando ele cresceu, no tempo certo, no tempo escolhido por Deus, e quando ele cresceu, no tempo certo, no tempo escolhido por Deus, e quando ele cresceu, no tempo certo, no tempo escolhido por Deus, e quando ele cresceu, no tempo certo, no tempo escolhido por Deus, ele entregou sua vida por nós na cruz e morreu. Ele entregou sua vida por nós na cruz e morreu. Ele entregou sua vida por nós na cruz e morreu. Ele entregou sua vida por nós na cruz e morreu. Jesus foi colocado em um túmulo, mas a morte não o segurou. Jesus foi colocado em um túmulo, mas a morte não o segurou. Jesus foi colocado em um túmulo, mas a morte não o segurou. Jesus foi colocado em um túmulo, mas a morte não o segurou. Ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. 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 Ele está vivo para sempre. 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 Um domingo, eles foram para a escola bíblica dominical. Foram aprender a palavra de Deus. E naquele dia, a professora estava ensinando um versículo que eu acredito que vocês já conhecem. Eu vou mostrar. O versículo está escrito em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a professora falou naquele dia sobre o amor de Deus. Você sabe quem é Deus? Ah, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez os planetas, os mares, os animais e fez você também. Você é amado por Deus. O versículo que nós lemos diz que Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo e ele veio como um bebezinho. Ele nasceu, foi criança como você. E quando ele cresceu, no tempo certo, no tempo escolhido por Deus, ele entregou sua vida por nós na cruz e morreu. Jesus foi colocado em um túmulo, mas a morte não o segurou. Ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. Ele está vivo para sempre.